Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, espaço para o esporte local no canal 35 da TV aberta JF TV Câmara. Nosso convidado hoje, treinador Léo Condé, que é aqui de pertinho de Piau, muito conhecido do torcedor do Tupi, numa temporada de alegria, que é a temporada de acesso pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Bacana ter você aqui com a gente, Léo. Oi, Ivan, prazer todo meu, né? Obrigado pelo convite, né? E espero, nesse tempo que a gente vai ter aqui, falar bastante de futebol e passar aí algumas informações, algumas curiosidades, né, da minha carreira e também de futebol para o torcedor que sempre gosta. E parabéns também pelo programa, né? A gente já vem acompanhando aí 3, 4 meses, que de uma certa forma é até um pouco escasso na nossa cidade e região. Tá certo. O Léo que subiu, né, para quem não acompanha muito o futebol, pelo menos não acompanhou nessa temporada, era uma das equipes da Série C, que o Tupi também disputou. Esse ano a gente sabe que o Tupi não foi feliz, acabou caindo, né, para a Série D, foi rebaixado no futebol brasileiro de uma divisão para outra, e o Botafogo, ao contrário, acabou conquistando o acesso. É um dos clubes que vai disputar a Série B, que corresponde à segunda divisão do futebol brasileiro. Também participando hoje, jornalista convidado do Toque de Bola, o Wallace Matos. Pode falar que você viu o Léo de calça curta, Wallace? Tudo bem, Ivan, Léo. O Léo é um dos meninos que eu vi crescer no futebol. A gente já pode falar isso, né? Que é muito tempo de estrada, mas o Léo regula a idade comigo, então a gente foi, a nossa carreira, a minha carreira de jornalista, a carreira dele de treinador foi evoluindo junto. Então é um dos amigos que eu fiz no futebol, tenho prazer de falar isso. Falar um pouquinho dessa carreira então, Léo. Oficialmente 40 anos, bate isso? Bate. 40 de verdade? De verdade. E com 12 clubes na carreira, contando o Botafogo de Ribeirão Preto? Perfeito, 12º clube, Botafogo. Começou na base do Tupi ou do América? Eu tenho essa dúvida. Eu comecei nas escolinhas de futebol do Tupi. Do Tupi. Aí o Jair Bala, quando passou aqui, aí ele saiu do Tupi, foi para ser coordenador da base do América, foi quando eu recebi o convite em 2001 para trabalhar nas categorias de base do América. Quem falou sobre isso outro dia foi o Hudson. O Hudson deu uma entrevista à Tribuna de Minas aqui de Juiz de Fora, ele citou o Léo como uma das referências dele da base do Tupi, Ivan. Foi. O Hudson está no São Paulo hoje, né? Até encontrei com ele num evento agora em São Paulo, a gente relembrando isso, né? Que reuniu os treinadores e os capitães das equipes que vão disputar o próximo Paulista. Ah, legal. Vamos falar um pouquinho então, primeiro dessa sua passagem por categorias de base, Tupi, América Mineiro, Atlético Mineiro, até depois assumir o comando profissional do Tupi, já com uma bagagem ali que você tinha de quantos anos de trabalho de base, Léo? Bom, assim, vamos tirar a parte de escolinha de futebol, né, que foi a iniciação ali, em termos de categorias de base mesmo, trabalho de formação, foi de 2001 a início de 2009, né, foram 5 anos trabalhando na base do América Mineiro, como treinador do juvenil e dos juniores, um aprendizado muito grande, né? O América tem essa tradição de clube revelador. Já era na época considerada essa referência, como é hoje o América, de muitos jogadores que acabam ganhando destaque, até negociados para o clube de Belo Horizonte, depois para o exterior? Sempre foi, o América sempre carregou essa tradição assim, de revelar muitos jogadores, né? Evanilson, Rui, Gilberto Silva. Depois veio Fred, Wagner, e agora mais recente aí Danilo, Richardson. O América sempre carregou essa tradição de ser um clube revelador. E aí depois do América a gente tinha vencido um torneio na Alemanha de juniores, conquistamos o título mineiro em 2004, aí foi onde chamou a atenção do Atlético Mineiro, eu recebi o convite para trabalhar no Atlético. Aí fui como treinador do juvenil, aí eu era o treinador do juvenil, o Marcelo Oliveira dos juniores e o Levir Coupe do profissional. Foi um período assim, de muito aprendizado também ali, de conviver com esses dois profissionais. Aí o Levir saiu, o Marcelo subiu para o profissional, eu passei a treinar os juniores do Atlético durante 2 temporadas. E foram assim 8 anos em Belo Horizonte ali, tendo a oportunidade não só de trabalhar, mas de evoluir profissionalmente, de conviver com vários profissionais. Sem sombra de dúvida, é ali que realmente eu fui me formando, principalmente no aspecto técnico, né? A parte de lidar com o atleta mesmo, isso vem com o tempo, né? Com a experiência, principalmente nas passagens aqui no Tupi.
E a gente está levantando aqui, né, junto com o Léo, com o Wallace, os clubes, né, pelos quais ele passou, a gente brincando, mas realmente é um técnico jovem de 40 anos. Aí ele tem passagens depois como profissional Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, Caldense, um vice-campeonato mineiro, e aí ele alcança um patamar de técnico também de mercado de Série B, onde ele passa a dirigir, por exemplo, Goiás, Sampaio Correia, Bragantino e agora Botafogo de Ribeirão Preto. Como é que é esse mercado de treinador? O Wallace também pode ajudar a gente a encaminhar essa conversa com o Léo. Como é que o treinador vai também subindo de mercado como os jogadores nessa comparação? O que eu estava lembrando para o Léo é que o treinador tem que primeiro aprender a montar e desmontar time nesse cenário, né, Léo? Porque acaba primeiro pegando os times de menor investimento, do interior, e aí depois para poder chegar nessa perenidade, digamos assim. Hoje em dia você está no meio dessa situação, né? Verdade, assim, não tem, até uma palestra do Parreira, eu me lembro, um curso na CBF lá, ele comentou algo que eu penso também, assim, o treinador de futebol não tem uma carreira, assim, uma coisa meio lógica, né, assim, cada um tem a sua história, as coisas vão acontecendo de maneiras diferentes, principalmente no Brasil, né, às vezes acontece do treinador parar de jogar, já ter oportunidade, o exemplo do Rogério Ceni, às vezes tem um atleta, o treinador que é até parecido comigo, que vem assim das categorias de base, tem o Renato Gaúcho, que começou no Madureira, começa no clube menor e depois vai galgando, não tem assim, e agora tem acontecido muito os auxiliares, né, como aconteceu com o Oswaldo Oliveira um pouco tempo atrás, bastante tempo atrás, em 2000, com o Corinthians, agora com o Barbieri, entre outros aí. Tem uns casos, né, curiosos, né, entre tantos, né, que você citou, que o Renato estava praticamente, como ele fala brincando, no escritório dele lá no futebol em Ipanema, né, e quando o Grêmio convidou ele novamente, de uma maneira geral, as pessoas, poxa, mas vai insistir, vai confiar no Renato, e o Renato está fazendo um dos melhores trabalhos aí, né, em 2 anos de Grêmio. Então é mercado realmente que o Adilson agora voltou ao América, estava 2 anos totalmente fora também do futebol, né? Assim, o futebol não tem muito uma lógica, assim, muito... É claro que, assim, eu tenho... eu acho que, assim, pelo menos eu carrego isso comigo. Trabalhei em escolinhas de futebol, categorias de base, passei por clubes, assim, o Tupi foi um aprendizado muito grande, depois que eu saí da categoria de base, tive a oportunidade de 2, 3 temporadas aqui seguidas no Tupi, depois Vila Nova, Nova Iguaçu, também fiquei 2 temporadas no Nova Iguaçu, e assim, você vai se preparando realmente, porque o futebol, o treinador tem que ter várias competências, né, é muito complexo você lidar com gente, né, então assim, tem um aspecto de preparação técnica, tática, onde tem um enfoque maior, mas a gestão de grupo, de pessoas, não só dos atletas, do grupo de atletas, mas as pessoas que, comissão técnica, grupo de apoio, o lidar com a imprensa, com a torcida, tudo isso são situações que o treinador tem que saber administrar isso bem. Então, assim, foi um processo bacana até chegar nessa oportunidade de dirigir equipes de Série B, onde a exposição é maior, onde a cobrança é maior, e assim, a gente fica feliz de estar seguindo um caminho que a gente vem conseguindo consolidar um pouco assim, o nome, a carreira no mercado. Lembrar que o ano passado ele competiu com o Carille, sabia? Léo, ele estava uma série invicta no CRB, campeão alagoano, e o Carille uma série invicta no Corinthians. Os dois ficavam ali cabeça a cabeça para ver quem é que perdia primeiro no Campeonato Brasileiro. Foi. A gente tinha sido campeão alagoano, né, o CRB, e entramos na Série B também com uma série invicta. São situações assim que... Matérias em comparação, a gente que acompanha essa carreira... A imprensa gosta disso, né? Tava de olho. É verdade. Mas a gente fica feliz. Mas assim, a série invicta que eu queria ter fechado ela, que seria com chave de ouro, era da Caldense, né? Que a gente chegou à final do Mineiro, seria um fato histórico, né? Nós chegamos com 14 jogos invictos no último jogo. Felizmente o Bandeirinha não marcou o impedimento do jogo, né? Ia ser campeão invicto, né? Mas faz parte. E está sempre nesse mercado, né? E daqui a pouco a gente vai focar um pouquinho no Tupi, não tem como a gente não falar do Tupi, onde você passou, foi treinador, onde durante muito tempo teve aquela chamada comissão técnica permanente. Mas é interessante também na sua trajetória você participar de clubes de estados, né? De centros totalmente diferentes, né? Imagino que você tenha visto estruturas
boas, médias, razoáveis, deficientes, que a gente sempre cobra, né, a estrutura aqui do futebol da cidade, que não é adequada. Fala um pouquinho dessa diversidade já em 40 anos de idade e como treinador já há algum tempo, desses centros diferentes, peculiaridades, né, dos clubes. Já viveu muita coisa, né, Léo? Ah, Ivan, realmente, assim, o futebol brasileiro, ele é meio que até um retrato, assim, do que é o país, né, assim, o futebol também tem disso. A gente chega, igual tive a oportunidade de trabalhar no Goiás, uma estrutura fantástica, né, Atlético Mineiro também, mas já trabalhei em lugares também com uma precariedade muito, muito grande, né, Sampaio Correia, não fica muito diferente do Tupi, até condições até um pouco inferior. Tem um estádio muito bacana, né, que é o Castelão, mas a estrutura física realmente deixava muito a desejar. Eu acho que até melhorou um pouco. Aí de repente o Nova Iguaçu, eu tive a oportunidade de trabalhar em um clube assim muito estruturadinho, com um centro de treinamento muito bacana. Nova Lima, o Vila Nova também não tem o estádio igual tem em Juiz de Fora, mas também em condição parecida com o Tupi. Então, assim, o futebol brasileiro, ele não tem assim um parâmetro, assim, algo muito... tem essas distâncias, assim, em termos de estrutura. Outra coisa que eu sempre falo, o futebol brasileiro, e até de uma certa forma muitos profissionais falam isso, se o futebol brasileiro conseguisse se organizar fora de campo, bateu muito, principalmente depois da Copa de 2014, que o treinador brasileiro estava acomodado, que ele tinha que estudar, que ele tinha que se preparar, aquela coisa toda. Eu acho que o treinador buscou isso sim, eu não enxergava isso como um fator principal. Eu acho que o futebol brasileiro, de um modo geral, principalmente na parte administrativa, é que tem que ter essa evolução. O futebol brasileiro conseguindo uma estruturação nessa parte de gestão, virar a NBA, né? Dificilmente alguém vai conseguir ganhar, porque está sempre fornecendo jogadores, até por ser um país continental muito grande, onde é o esporte mais praticado, né? Nessa trajetória, né, Wallace, pelo menos, não estou lembrando, se tiver me corrija, você não teve essa infelicidade que a gente vê alguns treinadores que às vezes passam 5 jogos, né? A gente teve casos recentes, vai citar vários, mas no Botafogo agora há pouco tempo, a gente teve um treinador que ficou, o Paquetá, acho que ficou 5 jogos. Você não passou por isso, Wallace, nesse levantamento? Isso, o Léo, a característica dele também é avaliar bem os trabalhos de onde pegar. Eu vou cometer uma inconfidência com ele aqui. Ele avaliou alguns clubes no ano passado e não quis apostar neles por estarem já comprometidos na situação na Série B. Ele acabou dando passo atrás, ficando um pouquinho com a família também, que a família merece, mas ele resolveu apostar no Botafogo, num trabalho de início de temporada, e colheu os frutos agora nesse final. Fez um grande Paulistão e agora subiu na Série C. Você estava falando, Léo, que essa situação é importante também, né? Avaliar a situação do clube antes de assumir, né? Ah, sem dúvida. Até assim, pegando um gancho da pergunta do Ivan, aconteceu sim, Ivan, e foi um aprendizado para mim. Em 2010, quando acabou, eu fiz um campeonato mineiro muito bacana aqui com o Tupi, a gente tinha feito uma pontuação legal, tinha vencido o Cruzeiro, vencemos o América. Em Belo Horizonte, e aí saímos para o Ipatinga no mata-mata. E depois o Ipatinga não começou bem a Série B, eu recebi um convite para trabalhar no Ipatinga e fiquei 6 jogos só. E aqui dali eu passei a analisar, tipo assim, qual clube a gente escolhe. Às vezes não é só a escolha do treinador, né? É meio que a escolha do clube também pelo profissional. Mas assim, tentar trabalhar num lugar que você percebe que você pode iniciar um trabalho, colocar suas ideias, porque é complexo isso, né? De você pegar um trabalho no meio do caminho. Às vezes dá certo. É o que comenta também, Léo, assim, que se também, talvez, não sei se é o seu caso, né? Fala assim, eu não aceito a proposta, mas também aqui eu estou sentindo uma certa instabilidade. E às vezes alguns comentam, os treinadores talvez, não sei se é muita utopia, pudessem se unir para evitar, né, se demite um treinador com 5 jogos, contratar, o cara fala, não, eu não quero, esse é impossível. Sinceramente é difícil, porque talvez seria um caminho, mas é difícil porque são muitos profissionais, a oferta ela acaba sendo menor do que a procura, né? São muitos profissionais
principalmente no segundo semestre, com um número restrito de clubes para se trabalhar. Mas, assim, eu nunca interrompi trabalho, assim, de sair do clube. Eu sempre procurei ir até o final. Em 2 oportunidades, o clube interrompeu o trabalho. Mas, assim, eu sempre procurei cumprir até o final. Então, por isso, de tentar escolher, sim, os clubes onde a gente consegue desenvolver o trabalho. Mas no Ipatinga eu fui no meio da competição, realmente não foi uma experiência bacana, né? No Goiás não tinha como negar, mas no Goiás eu fiquei fiquei 15 jogos, mas realmente, assim, eu tenho tentado iniciar o trabalho com pré-temporada, participar da montagem da equipe, e assim eu consegui obter sucesso na Caldense, no Sampaio, o ano passado no CRB conquistamos o título alagoano, e esse ano também essa temporada bacana aí com o Botafogo. É curioso que mesmo com o desmonte, né? Porque nesses clubes o Léo perdeu peças, perdeu alguns jogadores e mesmo assim conseguiu, por exemplo, na transição do Campeonato Paulista para a Série C desse ano, perdeu vários atletas que já tinham esse trampolim do Campeonato Paulista para jogar em Série B, Série C, de Série A, e ele acabou tendo que remontar esse time do Botafogo. Difícil esse trabalho? Realmente, assim, porque... Um exemplo, Campeonato Paulista, você contrata, a gente até brinca, a gente vai pescar no aquário da Série B, você vai buscar os jogadores da Série B para jogar o Paulista, que realmente é muito complicada a competição. Aí quando você tem no segundo semestre uma Série B, às vezes você convence o atleta de ficar a temporada inteira, mas como o Botafogo tinha como competição a Série C, os atletas, a maioria aceitaram jogar só o Paulista, que é uma vitrine muito grande. E como a gente conseguiu fazer uma boa campanha, acabou perdendo as principais peças, né? Do meio para frente perdemos o Bruno Moraes, que foi pro Coritiba, o Dodô Fortaleza, o Danielzinho, que foi pro Oeste, mas agora retornou pro Fluminense, o Mascarenhas, lateral esquerdo, que foi pro Atlético Goianiense. Então você perde. Mas assim, aí tudo é aprendizado. Aquela passagem no Tupi aqui de 3 temporadas, sempre acabando uma competição, remontando para a próxima. É por isso que eu falo, as coisas têm acontecido para mim de uma maneira assim, até satisfatória, porque foi sim um grande aprendizado. O Tupi foi um grande aprendizado para esse tipo de situação que eu vivenciei agora no Botafogo, onde tinha uma preocupação muito grande dentro do clube de como seria essa remontagem. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que a gente conhece um pouquinho disso aí. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar mais sobre esse acesso do Botafogo e mais sobre o Tupi também, com o Léo Condé. Até já! Estamos de volta para o segundo bloco do Pautando Esporte, tendo como convidado o Léo Condé, treinador revelado aqui pelo Tupi, categorias de base de Atlético e América, e esse ano conquistou acesso pelo Botafogo de Ribeirão Preto, e a gente também acompanhando os jogos aqui, né, mais voltados para o Tupi. Quando começa uma Série C, começa uma Série D ou B, que o Tupi já participou, a gente fica tentando identificar qual equipe que pode ter uma diferença para alcançar o acesso. E no meio da competição, no início é até um pouco complicado, Léo, principalmente, às vezes o time está jogando em casa, perde, a gente fica meio que sem parâmetro. Como é que você identifica como treinador, essa equipe pode, numa reta final, me dar mais alguma coisa para chegar no acesso? A gente assim busca, em termos de adversários, a gente faz um estudo quando vai começar a competição de elenco, como que está a estrutura do clube, os profissionais que estão à frente, né, tanto de direção quanto de comissão técnica. Então você já tem mais ou menos um parâmetro, a gente já vai visualizando alguma coisa. É claro que o futebol tem sempre meio que imprevisível, né, mas uma competição assim um pouquinho longa, igual a Série C, né, não igual uma B e uma A, mas com 18 rodadas,
realmente as equipes que têm o melhor plantel, a melhor estrutura, tende sim a conseguir uma campanha melhor. E vocês aproveitaram bem o fator casa, né? Ah, foi. O Botafogo, a gente conseguiu a Série C terminar invicta. Na realidade, com exceção do mata-mata que a gente perdeu para o Cuiabá, mas a primeira fase toda. Até no Paulista mesmo, a gente lá tinha uma desconfiança muito grande do clube de jogar em Ribeirão, porque não conseguia vencer em casa, era uma dificuldade grande. E esse ano a gente conseguiu quebrar isso. Nós só perdemos para os grandes, que foi Palmeiras e Corinthians. E agora nesse último jogo contra o Cuiabá, a gente conseguiu manter assim, uma estabilidade grande durante a competição, que eu acho que é um fator importantíssimo, né? Eu sempre carrego isso comigo, de vencer em casa e buscar alguns pontos fora, um empate, ou às vezes de repente você perde 2, tenta uma vitória fora, mas você tem que fazer o dever de casa, e a gente procurou passar isso para os jogadores. Em caso de tropeço em casa, a gente tinha que tentar uma recuperação logo fora de casa. Às vezes nem sempre é possível, né? Mas sempre tentamos manter sim essa média. Em relação aos jogadores, você até citou passar para eles e tal, e que você vai no aprendizado. O que diferencia esse elenco agora do Botafogo, que subiu, por exemplo, do que não subiu na Série C com você, por exemplo, em 2014, que você bateu na trave aqui no Tupi? São duas experiências bem parecidas, são times até montados, que tem a sua cara, que, por exemplo, a gente que acompanha a sua carreira, vê o seu estilo de jogar, que nasceu aqui nas categorias de base do Tupi, bem parecido, aliás, até com o Marcelinho, elementos parecidos a alguns atletas, mas dessa vez foi. É o que eu falo, é a questão do futebol. Eu tinha aquele time do Tupi de 2014, assim, bem mais encorpado do que o Botafogo desse ano, o time que eu tinha ele mais na mão, aquela coisa toda. Eu acho que assim, é difícil. Quando chega no mata-mata, é muita coisa que está envolvido. Em 2014 nós conseguimos o mais difícil, que era trazer um bom resultado de Belém, nós perdemos de 2-1, e no jogo aqui em Juiz de Fora, eu acho que assim, vai ter uma série de situações assim, que futebol, foi isso, foi aquilo. Eu acho assim, a gente conseguiu formar um time muito técnico, com uma boa qualidade de jogo, tanto que a gente fez muitos gols naquela competição. A troca do gramado, para mim, foi um dos fatores que atrapalhou bastante, que o nosso time ficou um time técnico, o Paysandu veio aqui mais para marcar, ainda choveu muito no dia, não sei se vocês lembram, então ficou muito difícil de jogar, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar a bola na trave e tal. No final já foi meio que pro desespero. O que serviu de aprendizado? Que a gente procurou passar muito para os jogadores, manter a estrutura até o final do jogo, né? E a gente a gente bateu isso a semana inteira, né? Desse jogo, a gente precisa de um gol, pelo menos para levar para os pênaltis. Se a gente conseguir fazer no início, maravilha. E assim, o time muito consciente, o time muito maduro, e a gente acreditou até o final. Tanto que o gol saiu aos 47, mas a gente não se desorganizou durante toda a partida. Eu acho que foi um fator que colaborou muito. Mas eu guardo com muito carinho aquela equipe de 2014 e lamento muito de não ter conseguido o acesso naquele ano. Desde que você saiu do Tupi, você trabalha com jogadores com os quais lidou no Tupi. Isso consegue até hoje? Você consegue criar com esses jogadores também uma identidade, ter de repente líderes no elenco? Funciona mais ou menos dessa forma? Ivan, assim, é claro que alguns estão envelhecendo, né? Mas uma hora que você vai ter que trocar. Mas assim, é sempre bom o treinador ter no elenco assim, primeiro o aspecto técnico, né? O atleta tem que te dar o retorno técnico e em boas condições físicas para executar. Segundo que assim, dentro do vestiário, o jogador vai transmitindo para os demais a forma que você gosta de trabalhar, a maneira que você gosta de trabalhar, tanto no aspecto tático, né, e em termos de postura. É algo que eu gosto muito nos plantéis com os quais eu trabalho. Tem que ter a parte disciplinar, tem que estar bem redondinha, o comprometimento, o ambiente de trabalho, eu sempre digo, tem que ser um ambiente bom, o cara tem que acordar para ir trabalhar, para ir treinar feliz, satisfeito. É claro que tem as particularidades, às vezes de repente o cara tem um problema familiar, um dia ou outro, uma semana ou outra, mas assim, o ambiente ele tem que ter prazer de trabalhar. Então é bom quando você tem alguns atletas que já tenha trabalhado com você, ele consegue transmitir isso para os demais, mas sempre em primeiro plano o critério técnico e físico. Não adianta também o jogador ter todo esse entendimento que eu falei, mas não estar em boas condições de executar
o futebol dentro de campo, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente sobre o Tupi, mas a gente está fazendo essa gravação no dia 24 de setembro, né, de 2018, e a Série C terminou exatamente no domingo, né? O que você achou do desfecho da competição, Léo? E falar um pouquinho de diferença de nível Série A, B para C. A gente teve um treinador em Juiz de Fora há muitos anos, o Paulinho de Almeida, que ele falava assim, subiu, pode tirar praticamente todo mundo. Não tem dó, deixa 2 ou 3, porque não tem nada a ver. Mas tem muito tempo também, né? Era outra realidade. Mas como é que você viu o final da Série C, que vocês participaram até agora na semifinal, e essa questão de comparar nível de Série C com Série B, com Série A? Eu penso o seguinte, a gente já esperava a nossa chave muito forte, né? Claro que o Nordeste traz sim times de camisa forte, né? Um Santa Cruz, o Náutico, Remo, ABC. Agora, pela montagem das equipes, a gente tinha um entendimento que a nossa chave seria muito forte, porque o Cuiabá investiu muito, montou uma equipe muito forte, o Itamar, um treinador muito experiente, o Operário com uma sequência de trabalho aí de 2, 3 anos com o mesmo profissional. Veio da D agora, né? Que veio da D, e assim, eu tive a oportunidade de jogar lá, você vê assim, muito organizado o clube, não foi à toa essa conquista aí da D e da C, muito organizadinho, muito redondinho, com uma estrutura bem funcional, nada assim... Enxuta. Bem enxuta, né? E com uma torcida muito participativa, o estádio deles lá um pouco acanhado para 7, 8 mil pessoas, mas todo jogo muito cheio. Eles têm um sócio torcedor lá que eu acho que é 4, 5 mil que paga ali. Já garante a lotação do estádio, né? Sim. 4 mil, 5 mil pessoas no estádio para 7. E também o Bragantino, que tem a sua tradição, né, também. Então a gente já esperava essa chave nossa muito forte e acabou concretizando. Penso eu que as duas equipes que fizeram a final foi por merecimento também. A gente teve, quando concretizou o nosso acesso, a gente teve uma perda de atletas importantes, né, principalmente o goleiro, o Thiago Cardoso, que foi para o Goiás, o Felipe Augusto, que por força de contrato retornou para o Paraná, e o Everton Santos, que foi para fora do país. Fez muita falta, mas eu acho que foi justo. A gente queria sim estar na final, mas foi justa essa final aí de Cuiabá e Operário, por tudo aquilo que eles fizeram ao longo da competição. Agora, em relação à segunda pergunta, tem sim diferença de divisões, de nível técnico, de nível de investimento. A C e a D estão ali mais próximos em termos de investimento. Às vezes tem aquela equipe que tem a oportunidade de ter um patrocinador, tem uma camisa mais forte, torcedor mais participativo. Mas assim, quando você sai da C para B, aí já tem uma diferença maior. O formato da competição já é diferente, faz com que você tem que ter um plantel maior, com pelo menos 2 até 3 jogadores de boa qualidade para cada posição. E a estrutura também, né? Passam a ser de 18, passa para 38 rodadas. 38. As viagens, né? No Sampaio Correia, muito próximos. A gente conseguiu brigar ali pelo acesso até faltando 4, 5 rodadas. Mas, na verdade, faltando 10 rodadas, a gente já foi perdendo força pelo desgaste das viagens, principalmente, né? Você joga na terça-feira, às vezes a gente chegou a jogar em Criciúma, aí volta para jogar na sexta no Maranhão, em São Luís, aí de repente já tinha que voltar de novo para o sul para jogar, sei lá, em São Paulo. Então vai gerando todo um desgaste, realmente é complicado. E a Série A, da B para A, também tem sim a sua diferença, até porque o nível de investimento das equipes da Série A é tanto que muitas equipes, quando saem da B e vai para A, são poucas que conseguem se manter, não sei quando são clubes de camisa forte. Mas a gente tem um exemplo aí do Paraná, o próprio Ceará, que você vê que teve uma recuperação muito grande agora nesse segundo turno, mas não consegue colocar a cabeça para fora ali da zona do rebaixamento, né? Vamos entrar no Tupi então, Wallace? Eu queria aproveitar até para entrar no Tupi. Você acompanhou à distância o acesso do Tupi à Série B, a volta do Tupi à Série C e agora o rebaixamento. O que você conseguiu ver de longe dessa sequência dos últimos anos, 15, 16 e agora 17 e 18?
Bom, assim, voltando um pouquinho, eu acho que o Tupi em 2009, quando eu recebi o convite, quando eu saí do Atlético, estava parado na cidade, recebi o convite através do Maranhas e do Áureo, e depois a gente foi participando ali, e aí o Clóvis também participando, a própria Miriam, depois 2014 o Clóvis que me ligou para me retornar, e uma participação maior dele com a Miriam ali, mas sempre com aquele suporte do Maranhas ali por trás. O Tupi, assim, a parte diretiva do Tupi sempre foi muito, tinha uma afinidade, um conjunto muito grande que de uma certa forma passava essa tranquilidade para os profissionais, né? A gente de longe percebe, fiquei triste quando teve a saída do Clóvis, depois do Maranhas. Eu acho que isso de uma certa forma já mexe um pouquinho com aquilo que já é meio que a gente roda, mas sabe que vai encontrar as pessoas que têm uma identidade com o clube, né? E depois que o Tupi conseguiu, sim, e passou por um processo normal, conquistou o título da D em 2011, caiu na C, depois conseguiu o acesso novamente em 2013, subiu, aí a gente bateu na trave em 2014, depois subiu. É meio que natural, né? Até pela questão de investimento, é difícil se manter. Às vezes a gente pega o clube com um poder financeiro, com uma estrutura muito grande. O Joinville é um exemplo, nós fomos jogar agora, o Joinville estava na A 3 anos atrás, e de repente está na Série D. Né? Isso é natural. E agora, esse ano, eu vi também já a mudança na parte técnica, né, do Tupi, que sempre teve profissionais que trabalharam comigo, o caso do Walker, do Luiz Augusto, o Creso na parte ali que sempre dava aquele suporte ali no departamento médico. Eu acho que isso também é um fator. Então veio da parte da direção, quebrou um pouquinho com a separação dessas pessoas que sempre trabalharam juntos. Não cabe aqui, não sei porquê, eu tenho boa relação com vários deles. Quem está certo, quem está errado, o fato é que quebrou. A parte da comissão técnica também, a razão de quem mas quebrou. Eu acho que tudo isso acaba influenciando, porque o Tupi, até por ser daqui, conhecer bem o clube, a gente sabe que tem as suas dificuldades. Então, tem que entender de Tupi para trabalhar no Tupi. Perfeito. Primeiro, né? Quem chega aqui tem que saber que tem dificuldade e tem que colocar a mão na massa mesmo. Não adianta ficar esperando muita coisa, mas ao mesmo tempo é um clube que é prazeroso você trabalhar. É um clube que, assim, as pessoas gostam mesmo do Tupi, no dia a dia. É a cozinheira, é o roupeiro Boró que está lá um tempão, é a tia Graça lá na cozinha, a gente já sabe da história do Tupi. Então o Tupi tem muito disso. Eu percebo que foi de longe, né, veio quebrando isso. Eu acho que pode ter sido um fator que acabou influenciando dentro de campo. Nós fizemos alguns programas, né, com convidados diferentes, os ex-dirigentes, o Áureo e o Maranhas, depois um com jornalistas, o Wallace Bruno e um torcedor de arquibancada, depois com o próprio Clóvis, e de uma maneira geral, eles não estão mais, né, à frente do clube, nem o Áureo, nem o Maranhas, nem o Clóvis, mas há uma percepção, até o Clóvis comentou isso como um meia-culpa, de, nesse caminho de reconstrução do Tupi, valorizar mais os profissionais de Juiz de Fora, talvez voltar-se para Juiz de Fora, não na questão de jogador, que o Clóvis acha que não funciona essa questão de tirar jogador de futebol amador, mas na questão de usar uma Universidade Federal de Juiz de Fora, de usar os vários profissionais especializados. Nesse momento, você acha que seria interessante isso também, integrar mais o Tupi a Juiz de Fora, quem sabe voltar a ter uma identidade com a cidade? Assim, tem que ser muito cuidadoso de que forma passar isso, que às vezes de repente pode soar como bairrismo, né? Até porque nada impede de vir, como sempre veio, bons profissionais de fora também, né? Eu acho que é possível isso, essa integração, né? Mas não resta dúvida que a própria categoria de base do Tupi, né? Eu trabalhei na época de escolinhas, nas escolinhas de futebol, mas sempre o Tupi sempre conseguiu fazer bons trabalhos de base, revelar jogadores. Teve vários atletas aí que foram revelados nas categorias de base do Tupi, Michel, Marcel, isso é um histórico recente, sem falar para trás, mas Michel, Marcel, o Marcelinho, o Salino, são atletas da cidade, criados, o Vitinho, né, o Wesley Ladeira, Maguinho, o Tupi sempre teve isso. Então talvez resgatar essa questão das categorias de base e
e Juiz de Fora sempre teve bons profissionais em várias áreas aqui do futebol. E hoje a gente percebe, né, o Marcelão formando bons profissionais ali também na Federal. Então, assim, sempre teve. Eu acho que Juiz de Fora tem que sim tentar resgatar isso aí, mas eu acho que na parte da direção tentar também, de que forma, não sei, mas tentar reaproximar novamente essas pessoas que sempre, digamos assim, carregaram o Tupi, né, nesses últimos anos, porque o Tupi tocar futebol em Juiz de Fora é complicado por não ter assim, um investimento muito grande de empresas parceiras para investir tanto, porque futebol é investimento. Botafogo mesmo, esse ano a gente estava tendo dificuldade no Paulista, de repente fez uma parceria virou uma SA agora, né, com uma empresa de São Paulo, do Adalberto Batista, que foi diretor de São Paulo, e chegou, deu um aporte financeiro, a gente não faltou nada para a gente durante toda a competição. Isso é importante também. Agora, quando você não tem isso, precisa de pessoas que se mobilizem para fazer com que as coisas aconteçam. Dá para vencer com esse sacrifício extra aqui em Juiz de Fora, né, Léo? Essa estrutura não garante vitória. Por exemplo, lá no Botafogo, não garante que você vai fazer uma grande Série B. Mas é o primeiro passo, um passo gigante. Aqui em Juiz de Fora, no caso, era aquele 10% a mais que a pessoa dava para o Tupi porque gostava do clube. Ah, sem dúvida. É claro que assim, como profissional do futebol, a gente, de uma certa forma também, não pode ser só a questão da paixão, né? Eu acho que quando você consegue mesclar, né, o gostar, associar isso com o profissionalismo também. Esses nomes que a gente citou aqui são de pessoas que são bons profissionais e gostam do clube, né? Tá certo, Léo. A gente quer agradecer muito a sua presença. Quem sabe um dia você volte também ao Tupi nessa reconstrução para participar. Obrigado pela presença conosco. Eu que agradeço o convite, tenho um carinho muito grande pelo clube, pelo Tupi, né? Foi onde eu iniciei nas categorias de base, posso dizer onde eu iniciei como treinador profissional também, e mesmo de longe, mesmo sendo um profissional do futebol, eu sempre acompanho o Tupi, apesar de a gente acaba em alguns momentos enfrentando o clube, aí tem que defender o clube que a gente está trabalhando, mas sempre carrega um carinho muito grande, e parabéns a vocês aí também pelo programa. Valeu, Wallace. Um abraço, até a próxima, Léo, boa sorte no ano que vem. Obrigado, Wallace. Tá aí o nosso convidado Léo Condé, deste Pautando o Esporte, com apoio do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, palco das nossas gravações, Plask e Perrou Embalagens. Até a próxima!